Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui conosco. Hoje a gente tem um material bem interessante que nos foi compartilhado. Vamos mergulhar na lição 5 com o título Os obstáculos encontrados na evangelização. É um tema relevante, sem dúvida. Sim. E para contextualizar o pessoal, essa lição vem das lições bíblicas para jovens e adultos, lá do primeiro trimestre de 2006. A publicação é da Igreja Evangélica Pentecostal Liberdade em Cristo e o comentarista é o pastor Placídio Tomás da Silva. Certo, então é uma perspectiva específica daquele período, né? Exato. Nossa ideia aqui é, como sempre, entender as ideias centrais desse texto. O que o pastor Placídio via, lá em 2006, como os grandes desafios, os impedimentos mesmo, para compartilhar a fé. O que dificultava na visão dele. Isso. E olha, antes de a gente começar a desembrulhar isso, aquele lembrete rápido. Se essas nossas conversas, essas análises agregam valor para quem nos ouve, considerem se inscrever aqui no canal, deixar um gostei, ajuda muito a gente a continuar, sabe, a trazer mais conteúdo assim, a gente agradece demais. Com certeza, o apoio é fundamental. Bom, então vamos lá. O ponto de partida do pastor Placídio para falar desses obstáculos é, olha, um tanto inesperado para mim. Ele não começa falando, tipo, da dificuldade de aceitação das pessoas ou falta de preparo, não. Ele começa com algo interno. Que seria? A ingratidão. Ingratidão. Confesso que não seria meu primeiro palpite de obstáculo principal. Como ele desenvolve essa ideia? Pois é um ângulo curioso para iniciar. A lógica dele é que a ingratidão age como um freio mesmo. Ele parte da ideia da eleição, sabe? Cita João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Ah, a ideia de ser escolhido por Deus. Exato. Ele interpreta isso como um privilégio enorme, algo que nem todo mundo recebe. E, bom, na lógica do texto, essa consciência da escolha divina deveria gerar gratidão. Uma gratidão ativa, que se mostra em dar fruto, quer dizer, em agir, em compartilhar a fé. Entendi. Então, a pessoa não compartilhar a fé seria, para ele, quase uma falha em reconhecer esse privilégio, em agradecer? É forte isso? Exatamente essa linha. E ele até detalha mais, sabe? Apresenta o que ele vê como 3 motivos, 3 motores para evangelizar, todos ligados a essa resposta ao que se recebeu. Quais seriam esses motivos? Primeiro, a gratidão mesmo de forma explícita. Ele cita Salmos, tipo 192, o 142, o 71, que falam de louvor, de agradecimento. Falar de Jesus seria, então, uma consequência natural desse sentimento. Faz sentido dentro dessa visão. E o segundo? O segundo é a obediência. Aí ele vai para os mandamentos diretos, o Ide, de Marcos 16,15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Clássico. Isso. E também menciona Romanos 10,16, sobre a importância de ouvir para poder crer. Ou seja, não é só sentir gratidão, é também cumprir uma ordem. Certo. Gratidão e obediência. E o terceiro? O terceiro seria o amor e a compaixão, pelas pessoas que ele considera perdidas, né? O texto lembra a parábola do servo que foi perdoado de uma dívida gigante, mas não perdoou o colega. Ah, sim, a do servo incompassivo. Essa mesma, de Mateus 18. E cita também em Lamentações, aquele verso, não vos comove isto a vós, todos os que passais pelo caminho. A ideia é, se você entende que foi perdoado e vê a situação dos outros, a compaixão deveria te mover. Tudo isso ele amarra com a verdade prática da lição que diz que o valor de uma alma ser caríssima. Então veja bem, não evangelizar, na visão dele em 2006, seria uma falha em 3 níveis: ingratidão, desobediência e falta de amor. Nossa, é uma argumentação que coloca um peso bem grande na responsabilidade de cada um, né? Ele usa alguma ilustração para reforçar essa ideia da inércia como uma falha? Usa sim, e uma bem conhecida, bem impactante. Ele compara quem não age com o sacerdote e o levita da parábola do bom samaritano. Aqueles que passaram reto pelo homem caído na estrada. Exatamente. O texto meio que pergunta pra gente, como a gente reage quando vê o sofrimento perto? Ele até menciona viciados, famílias desestruturadas, a gente só julga, só culpa. Aí ele lembra Romanos 3,23, todos pecaram.
Quer dizer, ninguém está em posição de só apontar o dedo, né? Entendo. E sugere que não oferecer ajuda espiritual, não compartilhar a mensagem que se acredita ser a solução, seria tipo igual à omissão daqueles dois da parábola. Puxa, essa analogia realmente coloca a questão num patamar diferente. Não é só deixar de fazer um extra, é quase como abandonar alguém ferido, segundo essa leitura. E como ele sugere que essa ajuda, essa evangelização, deveria acontecer? Só no 1 a 1? O texto fala das duas coisas. Primeiro, sim, a evangelização pessoal, no dia a dia, com o vizinho, colega de trabalho, pessoal do convívio. Parece que ele vê isso como o jeito mais fácil, talvez, mais natural. Aquele contato mais próximo. Isso. Mas ele também dedica um espaço para falar da evangelização em grupo. E qual o argumento para fazer em grupo? Ele lembra que Jesus enviou os discípulos de 2 em 2, né? E cita Eclesiastes 4. Melhor é serem 2 do que 1. Porque tem melhor paga do seu trabalho. A força da união. Exato. O apoio mútuo. Ele até usa uns ditados populares, tipo, uma andorinha só não faz verão. Interessante ele valorizar tanto o trabalho em equipe, assim. Deu mais algum exemplo disso? Deu sim. Uma metáfora que hoje soa meio antiga, mas devia fazer sentido na época. Ele fala de um carro velho que falha porque o platinado e o condensador estão queimados. Ah, mecânica antiga. Para ilustrar a dificuldade de trabalhar sozinho. Isso. Que sozinho pode ser mais difícil, menos eficiente. E aí ele faz um comentário curioso, quase uma crítica talvez. Que comentário? Ele diz que, na percepção dele, muitos pastores só se tornam bons evangelistas quando estão acompanhados. Opa, isso é interessante. É uma frase que chama a atenção, né? Talvez ele sentisse que a dinâmica do grupo o ajudava a suprir alguma dificuldade individual ou falta de iniciativa que ele via até na liderança. É uma interpretação, claro. A frase está lá no texto. Realmente, dá o que pensar sobre as dinâmicas que ele observava. Bom, saindo dessa questão da ingratidão, da inação, para onde a lição segue? Qual o próximo obstáculo que ele aborda? O próximo bloco é sobre as justificativas. As razões que as pessoas dão para não evangelizar. E aqui o pastor Placide faz uma distinção que ele acha fundamental. Entre motivos que Deus aceitaria, ele menciona cansaço físico mesmo, falta de tempo real, por causa de outras obrigações, e o que ele chama de meras desculpas. E o ponto central aqui é a diferença entre desânimo e preguiça. Desânimo versus preguiça. Parece uma linha meio difícil de traçar, não como ele define cada um. Então, ele descreve o desânimo como algo real. Uma luta espiritual que pode acontecer com qualquer um, até com gente muito fiel. Para mostrar isso, ele usa exemplos bíblicos bem fortes. Elias, sabe, cansado, querendo morrer debaixo da árvore. Jonas, bravo com Deus por causa da planta, pedindo para morrer também. E os discípulos, depois da crucificação, trancados, com medo. Figuras importantes que passaram por isso. Sim. O desânimo, nesse sentido, é visto como resultado de provações, de perseguição, de dificuldades grandes. É uma luta que ele considera legítima. Ok, o desânimo ligado a circunstâncias externas difíceis. E a preguiça? A preguiça ele trata bem diferente. Como um problema sério, uma falha de caráter espiritual mesmo. Não como reação a algo externo, mas como uma indisposição que vem de dentro. E como ele justifica essa gravidade? Ele vai buscar em Provérbios. Cita Provérbios 10:5. O que dorme na cega é filho que envergonha. E também descreve o campo do preguiçoso, lá em Provérbios 24, todo abandonado, cheio de mato, muro caído. A preguiça para ele tem a ver com negligenciar as responsabilidades que Deus deu e até um certo desprazer em obedecer, em fazer o que se sabe que é o certo, pela doutrina. Então, simplificando muito, desânimo vem de fora, provação. Preguiça vem de dentro, negligência, má vontade. Exato, essa é a linha que ele traça, de forma bem direta. Ele chega a dizer, quando alguém se escusa de Deus alegando desânimo, quando não está cansado, é preguiça. Nossa, é direto mesmo. É uma afirmação forte que joga a bola da autoavaliação direto para o leitor da época. A pergunta que fica no ar é, eu estou realmente exausto por causa de uma luta real ou estou usando o desânimo como desculpa para não fazer o que eu deveria? Com certeza levava a reflexão lá em 2006. Sem dúvida, um chamado à honestidade pessoal bem incisivo.
Depois desses obstáculos internos, ingratidão, desculpas, essa diferença entre desânimo e preguiça, a lição muda o foco. Vai para os desafios de fora. Sim, exatamente. Aí o comentarista usa a parábola do semeador lá de Marcos 4 para falar dos obstáculos que se encontra no campo, ou seja, na reação de quem ouve a mensagem. Ele passa pelos tipos de solo que Jesus descreveu. Vamos relembrar rapidinho esses solos e a interpretação que ele deu. O primeiro é aquele à beira do caminho, né? Isso. A semente cai ali e, bom, nem chega a brotar, é levada na hora. O pastor Placídio interpreta as aves do céu que comem a semente como instrumentos que o diabo usa. Ele inclui a atração pelas coisas do mundo, mas usa uma expressão diferente também. Pescadores de peixes de aquário. Pescadores de peixes de aquário, o que será que ele queria dizer com isso, hein? O texto não explica muito, então a gente fica meio no campo da especulação, né? Pensando no contexto de 2006, talvez ele estivesse falando de outros grupos religiosos que, na visão dele, focavam mais em atrair membros que já eram de outras igrejas, os peixes no aquário, do que em buscar quem ainda não conhecia o evangelho, os peixes no mar. Ah, pode ser uma crítica ao proselitismo interno, digamos assim. É uma possibilidade para essa frase meio enigmática, mas como eu disse, é uma leitura, o texto mesmo não confirma. Entendi. E depois da beira do caminho, qual o solo seguinte? Vem o solo rochoso, pedregoso. Ali, a semente brota rápido. Parece que vai vingar, mas como não tem terra profunda, não cria raiz. E aí? Aí, quando vem o sol forte, que ele interpreta como as tribulações, as perseguições por causa da palavra, a planta murcha e morre. Seria uma aceitação mais superficial, que não aguenta a pressão. Certo. E o terceiro tipo de solo que não produz? O solo cheio de espinhos. Nesse, a semente até germina. A planta cresce junto com a mensagem. O problema são os espinhos que crescem juntos e acabam sufocando. E o que seriam esses espinhos? O comentarista diz que são os cuidados desta vida. As preocupações do dia a dia, a corrida atrás de dinheiro, as ambições por outras coisas que não são as espirituais. Essas coisas acabam abafando a palavra. A planta até cresceu, mas não consegue dar fruto. Beira do caminho, rejeição ou desvio rápido, solo rochoso, superficialidade, solo espinhoso, preocupações que sufocam. E a terra boa? Como ele vê a terra boa? Olha, aqui também tem um ponto interessante na leitura dele. Mesmo falando da terra boa, a única que dá fruto, o pastor Placídio parece ter uma visão, digamos, contida dos resultados. Ele menciona que Jesus fala de fruto a 30, 60, 100 por um, mas ele frisa que são poucos os que dão fruto nessas quantidades. A impressão que fica é que, mesmo onde a mensagem é bem recebida, o resultado visível pode parecer limitado. Isso soa um pouco para baixo, não? Depois de tanto esforço, até na terra boa, o resultado pode ser pequeno? Pode soar assim, sim, mas a conclusão que ele tira disso não é para desistir. Pelo contrário, é para perseverar. Ele argumenta que, mesmo com as dificuldades e com resultados que pareçam modestos, a missão é continuar lançando a semente. A responsabilidade é semear, o resultado é com Deus. Exatamente essa a ideia. A responsabilidade é fazer a sua parte. E para encorajar, ele cita 1 Coríntios 15:58, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A recompensa viria de Deus, não necessariamente da quantidade de fruto que a gente vê aqui e agora. Entendi. O foco muda do resultado quantitativo para a fidelidade na tarefa. Perfeito. E o interessante é como ele liga essa necessidade de perseverar com a dureza do próprio trabalho de semear. O texto não pinta um quadro fácil da evangelização, não. Menciona que pode envolver passar por humilhação, sentir cansaço extremo, fome, sede, até dor nos pés de tanto andar. É descrito como um trabalho pesado mesmo, que exige sacrifício. Não é fácil, de fato. E como ele sugere que se enfrente tudo isso? Com fé. Ele lembra a passagem da fé do tamanho de um grão de mostarda, lá de Mateus 17, que move montanhas. A fé seria o que impulsiona a pessoa a superar esses obstáculos todos. Os de dentro, desânimo, preguiça, e os de fora, rejeição, dificuldade. E para fechar essa ideia de perseverar no meio da dificuldade, ele termina essa parte com uma citação bem forte. Qual? Do Salmo 126, os versículos 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria.
Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Nossa, essa imagem é poderosa. Muito. O trabalho é duro, lágrimas, andando e chorando, mas tem uma promessa clara de colheita, de alegria no final. Cegarão com alegria, voltará com alegria trazendo seus molhos. É a nota de esperança depois de descrever tantos obstáculos. Uma conclusão marcante para essa sessão. Olhando para trás agora, para tudo que a gente conversou sobre essa lição 5 de 2006, como a gente poderia resumir a mensagem principal do pastor Placídio sobre esses obstáculos? Bom, resumindo a visão dele naquele contexto, a gente pode ver dois tipos principais de barreiras. Primeiro, as barreiras internas dentro da própria pessoa que crê, que seriam a ingratidão pela salvação, que leva à inércia, e aquela luta interna entre o desânimo real causado pelas provações e a preguiça espiritual que ele via como negligência, desobediência mesmo. Certo, os obstáculos internos. E os externos? O segundo tipo são os externos, ligados ao campo, a quem ouve. A indiferença ou a rejeição da mensagem, que a parábola dos solos ilustra bem. Beira do caminho, rocha, espinhos, as preocupações e distrações do mundo que disputam a atenção e, talvez de forma mais implícita, a possibilidade de oposição mesmo. E qual seria o fio que amarra tudo isso, a linha principal da abordagem dele? O fio condutor parece ser a responsabilidade individual, que não dá para transferir. Apesar de todos os desafios, internos, externos, apesar dos resultados parecerem pequenos às vezes, a mensagem é: haja. Seja por gratidão, por obediência, por compaixão. Persevere, mesmo que seja difícil, com lágrimas, porque a recompensa vem. Essa parece ser a essência do que o pastor Placídio queria passar em 2006. Uma visão bem focada mesmo na ação, na superação pessoal, dentro daquele contexto teológico dele. Pensando em quem nos acompanha hoje, por que essa análise pode ser interessante? Olha, para quem se identifica com essa tradição religiosa, talvez esteja passando por dilemas parecidos hoje sobre compartilhar a fé, talvez sentindo desânimo. Pode ser útil ver essa perspectiva histórica, sabe? Como esses temas eram vistos em 2006, naquela comunidade. Um retrato da época. Visões diferentes sobre os desafios da prática religiosa, da divulgação da fé, entender as motivações, as dificuldades que um grupo específico percebia num certo momento. E para a gente terminar aquela reflexão final, algo que talvez o texto mencione de leve, mas não explore tanto. Sim, algo que me chamou a atenção é como a lição foca muito nos obstáculos no evangelizador, a motivação dele, a luta contra a preguiça e no campo a receptividade das pessoas, os solos. Certo. Mas talvez um elemento menos explorado ali seja a própria semente e o jeito de lançar. Quer dizer, a forma como a mensagem é passada. A lição de 2006 não parece discutir muito se a abordagem de quem fala, a linguagem usada, a sensibilidade cultural, até a imagem que o ouvinte tem de quem está falando. Se isso tudo não poderia ser um obstáculo também. A forma da comunicação como um obstáculo em si. Exato. O foco é muito no porquê fazer e nos desafios da tarefa. Fica a pergunta, Até que ponto a forma como se comunica é uma barreira que o próprio semeador precisa pensar e, quem sabe, ajustar. É algo para a gente refletir indo um pouquinho além do texto da lição. Excelente provocação. A forma importando tanto quanto o conteúdo, talvez, fica aí para a gente pensar. Permitindo Deus, até a nossa próxima análise.